Bem-vindos ao Seara, uma boa noite a todos. As nossas palestras são transmitidas pela TV Secal YouTube e suas parceiras, também vinculadas ao YouTube e ao Facebook. Nós entregamos hoje as cestas básicas dos idosos, são 86 famílias de idosos que nós ajudamos aqui no Seara, nós com a contribuição de cada um de vocês. Esse projeto ele só existe porque o público da casa nos ajuda a manter. Então, os nossos agradecimentos sempre. E estamos começando a montar as cestas para outubro. E nós vamos precisar, os itens que estão faltando: farinha de mandioca, leite integral, açúcar, feijão, farinha de mandioca de novo, arroz, óleo de soja, bolachas salgadas e doce, creme dental e sabonete. A todos que nos auxiliam nesse projeto, os nossos agradecimentos. Nós temos na casa profissionais ligados à área da saúde, atendimento gratuito, vocês podem marcar com o Antônio na recepção. Os atendimentos são nas quartas-feiras. Nós temos o médico clínico geral, naturóloga, fisioterapia e psicólogo, quiropraxia e massoterapia. E teremos, a partir dos sábados pela manhã, na penúltima semana de cada mês, o médico cardiologista também. Então, esse atendimento ao público fica à disposição para vocês que precisarem, né? Para quem precisa. O programa Secal em Foco Online, ele acontece todos os domingos, às 20 horas, pelo YouTube também. E nesse dia 18, nós teremos uma palestrante de Florianópolis, inclusive ela é palestrante nossa aqui da casa também, a Rose Kodama, com o tema Mágoa e Perdão. E temos também a evangelização infantil, agora às terças-feiras. Era só às quartas, trouxemos para terça-feira por conta da demanda das crianças. Então, nas terças é das 18h30 às 20h30, e na quarta, das 19h30 às 20h30. Então, os pais podem subir para a palestra e deixar as crianças lá embaixo, que vão ter as monitoras para ajudar. E fazer os trabalhos lá embaixo com elas também. Gente, no sábado nós tivemos o café colonial do Seara, esse sábado que passou agora. Eu estive aqui também o dia inteiro, a maioria de nós realmente passamos por aqui. Quem pôde ajudar ficou um tempo bastante à disposição da casa, de manhã e à tarde. O pessoal pegou junto mesmo, os médiuns da casa e os voluntários também. Foi um café colonial que a gente conseguiu realizar depois do início da pandemia, então era algo que a gente já vinha querendo trazer e deu muito certo. O pessoal ajudou bastante, o público da casa ajudou bastante também. Sobrou bastante alimento também, a gente entregou 18 bolos fechados, lacrados ainda, que foram lá para o Lar de Zuma. Então, o pessoal deve ter ficado feliz também, com a contribuição também do público da nossa casa. Foi um momento bem único, a gente se sentiu bem especial no final do trabalho, a energia aqui nessa casa estava simplesmente maravilhosa. Gente, quem teve a oportunidade de participar desse evento, quem não teve, não percam os próximos, porque realmente foi a minha primeira vez, e é algo surreal. A sincronicidade das pessoas que trabalham, do público que está ali, a alimentação maravilhosa, tudo muito bom mesmo. Não percam os próximos, viu, gente? E vamos, então, elevar os nossos pensamentos ao alto neste momento, agradecendo a Deus e a espiritualidade amiga dessa casa, que abrange os nossos corações, que acalme a nossa mente agitada desse dia, que a gente consiga absorver os ensinamentos da próxima palestra da noite, e que a gente consiga não só absorver, mas como tentar praticar cada vez mais todo o ensinamento do Evangelho no nosso dia a dia, porque é essencial para o nosso processo de evolução espiritual, todo esse aprendizado que nós temos dentro da casa espírita e também a prática. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ó vosso reino. Seja feita a tua vontade, meu Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, o perdão das nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus e das equipes espirituais aqui presentes, nós damos por aberto a segunda palestra dessa noite, passando a palavra ao nosso querido irmão Jean. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, pessoal.
Achei que eu tinha desencarnado. Mas se eu desencarnar e ver uma plateia tão bela quanto essa, vou saber que no umbral eu não estou, né? Pelo menos temporariamente. Meu amigo Dedé pediu para todo mundo desligar o celular e ele não desligou o dele. Chico Xavier diz que a comunicação espiritual é um telefone que é de lá para cá. Então a gente tem que ter cuidado. Então, gente, vejam a beleza da doutrina e a sutileza da mediunidade. Hoje nós temos a responsabilidade de conversar com os meus irmãos acerca de um tema que é muito caro e extremamente difícil, que é falar sobre a felicidade. Para uns, a felicidade é ter uma vida boa. Para outros, basta ter saúde. Para muitos, a posse dos bens materiais é essencial a uma vida prazerosa. E nesse contexto universal, porque a felicidade é uma busca de todas as criaturas, são muitas as opções, as escolhas, as visões acerca da felicidade. E nós estamos, obviamente, nesse contexto. O que é felicidade para um, não é para o outro. O que basta para muitos, não basta para mim. E aí nós vemos essa dificuldade tremenda que enfrentamos na humanidade atual acerca da felicidade. Obviamente, nós não vamos conseguir traçar nenhum plano mirabolante e infalível da conquista da felicidade. Sinto dizer-vos, não vai ser agora. Mas nós estamos aqui com um propósito maior de conversarmos, de trocarmos um ponto de vista, uma análise acerca das informações que a doutrina espírita nos traz, as obras básicas, que são preponderantes ao espírita. Podemos passar uma vida inteira frequentando a casa espírita, frequentando centros espíritas, sendo simpatizantes a essa doutrina, mas é fundamental que a gente possa, em algum momento da nossa vida, ler as obras. As obras básicas. Existem uma infinidade de obras que nós não dizemos complementares, porque se disséssemos que a doutrina precisava de complemento, ela não seria completa. Mas são obras de irmãos, de espíritos, que com uma tarefa na terra, foram o braço desses espíritos amigos para nos trazer orientações. E muitas vezes a gente deixa as obras básicas de lado para ler os autores diversos. Porque são leituras mais fáceis, são contextos mais atraentes, são livros mais fininhos, só que não tem como fugir. Podemos fazer qualquer alteração na receita do nosso bolo, mas a receita principal a gente não pode fugir. Então, a gente precisa ler. Para tentar encontrar algum aspecto dessa tal felicidade. Divaldo Pereira Franco conta-nos que ele tinha uma colega de trabalho e, claro, conforme é natural do relacionamento humano,
Ele conversava com ela e, em certa oportunidade, ele chegou para ela e perguntou como ela estava. E aí, fulana, como você está? Está feliz? É a pior pergunta que a gente pode fazer a alguém. Se vai fazer essa pergunta, se prepare, porque você não sabe o que vem. E ela então disse a ele: Edivaldo, eu não estou feliz. Para que eu pudesse ser feliz, eu precisaria me casar. Tu não podes orar para mim para que eu me case? Peça aos espíritos. E Edivaldo disse que orou. Ele fez a oração comum, que já é prática dele fazer a oração. Ele colocou a amiga, a colega, e fez o pedido. A fulana quer se casar. Não quer desencarnar solteirona. Lê do engano aquele que pensa que morre solteiro, porque quando chega no plano espiritual encontra uma fila de ex-mulheres e ex-maridos. Às vezes a fila junta, porque ora somos homem, ora somos mulher. Mas ele orou, e ele se surpreendeu com a oração, porque foi muito boa a oração, ela casou. Não é que ela casou? Fez o casamento, encontrou o parceiro da vida, o parceiro ideal, e depois do casamento, quando ela voltou para trabalhar, ele perguntou novamente: oi, fulana, como está? Está feliz? Edivaldo, eu encontrei a pessoa da minha vida, mas você sabe que quem casa quer casa, né? Não dá para você botar na sua oração e pedir para Joana, porque é assim, a gente conhece o espírita e sabe até o nome do mentor do espírita, né? Para pedir favor. Pede nas suas orações aí para que eu consiga ter uma casa, porque está difícil morar de aluguel, né, Edivaldo? E ele colocou, claro, fez a oração. E aí diz Divaldo Pereira Franco que, à época, o BNH fez aqueles planos da casa própria, tal, a danada não conseguia uma casa. E ele, cada vez mais confiante que a sua oração, óbvio, está dando certo. Casou, tem casa. Perguntou para ela: fulana, e agora, fulana? Casasse, tens a tua casinha, estás feliz? Divaldo, sabe o que é? É que a casinha do BNH é muito longe. Será que tu não podia pedir para os espíritos mentores para que a gente conseguisse comprar um carrinho? E lá foi Divaldo Franco, botou nas orações: ajuda essa minha irmã, Senhor. Espiritualidade amiga, dá uma força para ela. E saiu o plano, lá o carro popular. Um carro maravilhoso, só tinha volante, pneu e vidros. E um motorzinho. Mas ela comprou. E aí Divaldo, um dia, chegando no trabalho, desce do ônibus e vê ela chegar de carro. Ele diz: eu estou orando para ela e não peço para mim? E aí, fulana, você está feliz? Divaldo, eu casei, tenho casa, tenho carro, mas sabe que o meu sonho era ser mãe. Será que você não podia pedir para os espíritos para ter um casal de filhos? Um casal ainda, porque não basta só pedir um favor, tem que pedir e exigindo. Um casal. Ele orou e ela teve. Família formada. E aí, fulana? Sabe que a mãe quer que o seu filho cada vez seja melhor. Será que não dá para pedir? Ele disse: não. Agora não dá mais. Ele retirou-se. Por quê? Porque a felicidade dessa colega não tinha fim. Ela sempre estava colocando a felicidade em algo. E quando passou a condição dos filhos, aí seria mais uma vez uma ladainha. Então o Divaldo disse: então agora eu vou orar para todo mundo, né? A gente ora uma oração geral para a família, para ficar tudo bem. Aonde está calcada a nossa felicidade? E aí nós vamos então em busca do conhecimento do passado. Porque nós precisamos
tentar entender a história da humanidade para nos colocar nesse contexto e tentar encontrar um propósito de vida. Porque todo mundo aqui, ou a maioria, quem sabe, talvez alguns não, mas o meu caso foi esse, todos viemos tocados pela dor, bater nessa porta. Desesperados, atucanados com tudo quanto é problema, com os mentores espirituais, aliás, os mentores não, com os obsessores espirituais mordendo o nosso calcanhar e nós correndo. E a gente veio bater na casa do Senhor. A partir do momento que aqui chegamos, nós agora passamos a ter obrigações. Nós precisamos agora ter o comportamento que nos propicie a saúde espiritual. Não será ninguém que tirará o problema de nós. Não será nenhum médium, não será o presidente, não será o mentor da casa, nem que tenha uma oração muito forte, que vai tirar, excluir completamente o problema da tua vida. Aqui, nós viemos para buscar subsídios, informações, conhecimentos, orientações dessa espiritualidade amiga e de irmãos que, encarnados, contribuem através, seja da palavra, na palestra, na oratória, ou seja, no passe através da transmissão fluídica, no atendimento fraterno, ou até mesmo através de uma música capaz de nos tocar a alma profundamente. Não são os outros que farão por nós. Nós é que temos a tal da responsabilidade. Então vamos tentar entender o que a humanidade no passado via sobre isso. E nós vamos lá nos filósofos do passado, onde encontraremos em Sócrates, deixa eu pegar aqui o encurtador de braço, Sócrates que dizia que a chave para a conquista da felicidade era o conhece-te a ti mesmo. A frase que está lá no Oráculo de Delfos, transcrita, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, a felicidade seria você se conhecer. Obviamente, isso não está completamente errado. Nós precisamos ter o conhecimento de nós. A partir do momento que nós começamos a olhar para dentro de nós e não para o exterior, nós começamos a encontrar defeitos e virtudes. Nós não temos só defeitos. Nós não somos somente criaturas ruins. Por mais que tenhamos cometido deslizes, praticado atos não tão agradáveis e superiores, mas nós temos qualidades. Nós conseguimos encontrar em nós virtudes. Então, quando nós buscamos no ser a felicidade, vamos observar que ela não fica completa. Por mais que eu me conheça a mim mesmo, e devo fazê-lo, eu ainda sofro. Eu passo dificuldades. Por quê? Porque eu não vivo sozinho. Eu não sou solitário no mundo. Nós nos relacionamos uns com os outros. E por mais que eu lute para ser feliz, me conhecendo, por exemplo, me enclausurando, me afastando de todos, vivendo distante da sociedade, da comunidade, seja ela qual for, para eu então não pecar e também não ser atingido pelo pecado alheio, eu não consigo ser feliz. Não dá. Então, quando você se isola dentro de você mesmo, você não consegue encontrar a felicidade. Aí, nós vamos para o próximo sábio da antiguidade, discípulo de Sócrates, Platão, que ele diz que a noção de felicidade é relativa à situação do homem no mundo.
Aí nós já temos o conceito socrático do conhece-te a ti mesmo. E agora Platão diz que o conceito de felicidade é justamente a relação que nós temos com o mundo. Então a gente passa agora a se conhecer e passa a saber que o ter, porque a gente vive num mundo físico, material. As coisas que estão à nossa volta, as pessoas. Por isso que muitas vezes nós usamos o pronome possessivo, meu. É o meu carro, é a minha casa, é a minha esposa, o meu marido, o meu filho. Por quê? Porque agora nós estamos numa relação nossa com o contexto que nos circunda. E nós vamos observar que também isso não é capaz de nos proporcionar a plena felicidade. Nem tampouco só me autoconhecendo, e nem vivendo ou conhecendo também e tendo as coisas que eu tenho à minha volta. Como no caso da amiga do Divaldo Pereira Franco, da história que nós citamos. Mas nós vamos à frente. E aí vem Aristóteles e diz que a felicidade é mais acessível ao sábio que mais facilmente basta a si mesmo. Aí nós vamos ver que aqui é uma situação de estar. Não é ser, não é ter, mas é estar. E aí a gente pode se perguntar, eu posso dizer que sou feliz? Não posso. Não posso. Por quê? Porque a felicidade não é deste mundo. Por uma condição de felicidade, e vejamos que, segundo a espiritualidade, a felicidade plena é a perfeição. Aí a gente já começa a entender por que não dá para ser feliz na Terra. Muitos, ao ouvirem isso, se desanimam. Muitos abandonam a doutrina espírita. Poxa, mas eu fui lá para ouvir uma palavra que me ajudasse, que me confortasse, e eu ouvi dizer que a felicidade não é deste mundo. Essa é uma máxima da doutrina. Porque a felicidade, ela não é exatamente pertencente ao mundo que a gente vive. A Terra poderá viver a felicidade plena? Não só poderá, como irá. Mas não na atual situação que ela se encontra. Porque o orbe, o planeta físico, ele nada mais é do que matéria, sendo utilizado por Deus para auxiliar na criação. Os seus habitantes é que dão o tom da música. Os seus habitantes é que designam qual é a condição evolutiva espiritual do planeta. Então a Terra, que já foi primitiva, hoje é provas e expiações, nós poderemos dizer que um dia haverá felicidade plena na Terra. E haverá. É o dia em que a sua população for perfeita. Então nós aqui precisamos lutar para conquistar essa condição. Essa felicidade. Então, gente, ser, ter, eu tenho algo. Eu sou detentor de posses. Como a gente vê, eu tenho família. Porque nem tudo, a gente não pode dizer que ter é somente coisa material. Contextos sociais também. Eu tenho emprego, eu tenho. Mas não sou feliz com o meu emprego. Eu tenho família, mas não sou feliz com a minha família. Eu tenho dinheiro, eu sou rico, mas não sou feliz com a minha riqueza. Significa dizer que nem tão pouco me conhecendo e nem tão pouco tendo, eu posso ser feliz completamente. Mas aí o que dizer para as pessoas que vêm à casa espírita?
Que a gente pode se desanimar? Então, não. Em absoluto. Porque não é ser e não é ter, é estar. Estar. Nós podemos estar o mais feliz possível que é permitido para um planeta na condição evolutiva que a Terra se encontra. Então nós vamos encontrar, por exemplo, na Terra, um número infinito de situações de dificuldade. Basta olharmos à nossa volta. Muitos dirão, por exemplo, que a pobreza é uma prova difícil e que a pobreza ela é capaz de nos trazer infelicidade. Eu não vou negar que um pouquinho de dinheiro a mais não é bom, né? Um trocadinho. Sempre quando vem um 13º, né? A restituição do imposto de renda, quem é que não fica contente? Mas ela não basta para que nós, ao olharmos a condição de pobreza material, possamos definir que seja felicidade ou infelicidade. Vejam, eu posso ser pobre. Ser. Lembram-se lá de Sócrates. Eu sou, tenho consciência. Eu não tenho condições. As minhas condições são muito difíceis. A minha vida é completamente conturbada. Mas eu estou feliz. Estou feliz porque eu consegui conquistar uma condição de entendimento que me proporciona paz de espírito. Enquanto nós não conseguirmos ter paz de espírito, buscar essa tranquilidade, essa visão amadurecida do contexto em que vivemos, pode ser o que for, nós vamos continuar sofrendo. E aí então a prova da riqueza, por exemplo. Não. Ser rico, então, nos trará felicidade, porque se eu sou pobre, sou infeliz. Quando eu tiver dinheiro, quando eu for rico, eu então estarei feliz. E a prova da riqueza, ela é mais perigosa, gente. Mais perigosa do que a prova da pobreza. Porque a riqueza, as condições abastadas, as possibilidades nos propiciam facilidades no caminho do vício. E aí, se nós não utilizarmos bem aquilo que nos foi outorgado, emprestado, porque vejam, caixão não tem gaveta, ninguém leva nada daqui. Se nós não utilizarmos bem aquilo que nos foi emprestado, quando nós partirmos, nós deveremos prestar contas. E aí, como será a prestação de conta? O que fizestes não será Deus. Às vezes a gente se equivoca, ainda tendo uma visão antropomórfica de Deus, a gente vai pensar, não, Deus vai chegar para mim na porta do plano espiritual e vai perguntar para mim, o que fizeste com o dinheiro que tu utilizaste na terra, com as posses? Não, é a nossa própria consciência. Tudo está gravado na consciência. Tudo aquilo que a gente faz, as nossas ações, estão gravadas na memória espiritual, na consciência. As omissões, porque todo mundo pensa que a gente só peca, muita gente pensa que pecamos apenas por ações, mas nós também pecamos por omissões. E às vezes as omissões são maiores do que as ações. E aí nós vamos chegar no plano espiritual. E quando a gente desencarna, quando a gente deixa o corpo físico através da morte,
parece que nós baixamos a chave. E aí a nossa consciência vem à tona. Porque no plano espiritual nós não somos corpos. Nós somos apenas aquilo que realmente construímos como consciência. E aí nós vamos fazer o balanço. Bom, aproveitei bem, aproveitei mal. Por isso que a felicidade é uma condição, é estar bem. Não importando com o que os outros dizem, não importando com aquilo que, de certa forma, é impresso, de certa forma, uma pressão que nós sofremos. Não. É consciência. O que eu estou fazendo da minha vida? Qual é o contexto? Qual é a direção que eu estou dando ao meu caminho? E aí, você pode estar na condição que for, pobre, rico. Você pode estar doente. Tem muita gente que está doente aqui, eu sei. E tem gente que está doente do outro lado assistindo. O que dizer para as pessoas? Primeiro, que a vida continua. E que essa serenidade espiritual é a conquista do espírito enquanto encarnado. Porque desencarnado a gente já soube de tudo isso. Quando a gente estava no plano espiritual antes de reencarnar, a gente sabia que uma hora ia voltar. A gente sabia de muitas das provas que iríamos passar. Escolhemos muitas vezes até a forma de desencarne. Eu vou desencarnar, eu vou escolher aqui qual é a forma de desencarnar que vai mais de acordo ou será mais adequada às minhas questões passadas, aos meus resgates, à minha necessidade de progresso. Então vai ser dessa forma. Eu escolhi desencarnar dormindo, deve ser maravilhoso, né? Não, não vai ser assim. Mas a gente não se lembra. Está na hora de eu terminar, o Pedro te mandou aqui, né? O Pedro está de olho, eu sei que ele está de olho ali. Eu sei que ele está de olho. A saúde, então, ter saúde no corpo físico? E se a gente olhasse, por exemplo, vamos supor, tá? Vamos supor que uma determinada doença que nos acomete, ela é o expurgo, ela é a purificação, ela é a limpeza que esse espírito precisa para ter paz no futuro. Será que a gente não mudaria um pouquinho a nossa visão? Eu quero que fulano tenha essa saúde, eu quero fulano comigo, eu quero fulana comigo, mas e será que se a gente soubesse que ao despertar no plano espiritual, essa criatura estaria em paz consigo mesmo? Às vezes nós nos comportamos como aquele preso que está na cela e ao saber que o colega de cela vai ser libertado, vai ser posto em liberdade, a gente fica triste. Fulano vai ser liberto. Aí, quando a gente começa a ter uma visão diferenciada desses contextos, aí por isso que a doutrina, ela nos esclarece, ela abre nossos horizontes. Como eu disse no início, na história daquela colega de Divaldo Pereira Franco, que ela tinha medo de morrer solteirona. Aí a gente fica pensando, quantas pessoas passam por isso? Vivem amarguradas porque não conseguiram casar-se. Não conseguiram constituir família. E muitas vezes batem a casa espírita dizendo que são infelizes. Mas se pudéssemos nós analisar no passado o quanto essa criatura
abdicou da mão de ter família. E agora escolheu passar por uma prova difícil, por expiações duras, justamente para aprender a dar valor. Assim acontece com mães e pais que não conseguem ter filhos, que não há explicações, que são causas, motivos de sofrimento e dor. Mas aí nós nos encontramos com a doutrina espírita, que ela é capaz de nos dar opções de análise antes e depois da atual existência. E aí a gente já começa a ter um pouco mais de serenidade, compreensão. A vida não é só essa. Essa vida que nós estamos é um átimo de segundo na nossa vida eterna. Aqui nós estamos de passagem, exatamente de passagem. E rapidamente a deixaremos. E logo nós estaremos nos programando para voltar. E aí nós podemos dizer aos meus irmãos, felizes seremos se tivermos a oportunidade de reencarnar na Terra, ela na condição de regeneração, que ela está por se transformar. Nós somos, como diz lá na costeira de onde eu sou, é a última carroça. É a última carroça. Ou pega, ou pega. Não tem outra opção. Então nós somos aqueles espíritos que alguém poderá dizer, Jean, mas o mundo está tão subvertido, o mundo está tão difícil, há tanta dor, há tanto sofrimento, há tanta violência. Realmente o mundo é violento. É violento, o mundo é difícil, mas nós fomos aqueles escolhidos. Nós, humanidade reencarnada, no momento que não somos os causadores do sofrimento. Claro, porque tem aqueles que causam, que dão causa à dor. Nós não somos esses. Tanto que estamos aqui, todos reunidos, tentando melhorar um pouquinho. Nós fomos os chamados para estar na Terra nesse momento de transição, porque somos aptos. Aptos. Ao invés de a gente olhar para o contexto que estamos agora, achando que Deus não gosta de nós porque nos colocou para reencarnar justamente num momento tão complicado. Não, olhemos sobre outro prisma. Deus nos chamou para viver no mundo atual, para contribuir com a pacificação do homem, não com discursinhos, porque vocês não vão me encontrar por aí na rua proferindo palestras individuais, mas com atitudes, com comportamentos. Assim, nós passamos a ter um sentimento de pertencimento. Nós pertencemos a essa geração espiritual que contribuirá para a transformação do planeta. E quem sabe, teremos o direito de voltar e reencarnar na Terra num mundo melhor. Um mundo de regeneração. Ainda existirá o mal, mas ele não fará frente com o bem. O bem superará. Então nós precisamos nos preparar, depurando, nos limpando, limpando a casa mental, limpando esses miasmas que a gente cria constantemente, que nós alimentamos a atmosfera da Terra. Muitas vezes, a gente não sabe muitas vezes por que dá. Mais uma vez eu vou usar um termo manezês, que eu adoro, né? A gente não sabe por que dá o pampeiro de vento sul. Às vezes é para limpar os nossos pensamentos, os miasmas que a gente joga, que cada pensamento é uma criação, e a gente joga no universo, joga na atmosfera, emporcalhando tudo. Olha a responsabilidade que a gente tem. Então, quando a gente passa a ter noções de estar melhor,
estar mais feliz. A gente alimenta, a gente joga para o universo, para essa atmosfera, pensamentos bons, que vão servir para a espiritualidade amiga como energia, que irão salvar e resgatar espíritos em dificuldade que estão desencarnando agora. Ou vocês não sabem que nesse momento estão desencarnando muitas criaturas e daqui estão sendo extraídas energias para socorrê-las? Estão de vocês. Energias, fluidos vitais, importantíssimos. Então, gente, vamos nos valorizar. Vamos nos sentir verdadeiramente filhos de Deus, criaturas melhores. E quem sabe um dia nos encontrarmos na grande pátria, todos, com o propósito de um dia, quem sabe, reencarnar novamente e participar do banquete espiritual servido na Terra num plano de regeneração. Gostaria de agradecer a todos. Nem vi o relógio, viu? Não chamasse mais, ó. Agradecer a todos o bom pensamento, a energia positiva. Agradecer àqueles que também discordaram, porque nós aqui na frente, os médiuns, precisamos ter muito cuidado para não ficar se achando, para não achar que nada vai acontecer. Então, às vezes, um pensamento de contrariedade é bom, para botar a gente no chão, menos um pouquinho. Né? Então, o nosso agradecimento, o agradecimento à casa pelo convite, o agradecimento a todos que estão assistindo através da TV, da internet, que todos que estão do outro lado da tela, nesse instante, possam ser abençoados, receber a energia espiritual que vai, não através de nenhum cabo, não através de nenhum pixel, mas a energia espiritual vai através do pensamento. O pensar, ele fala, em si falando de espírito. Então, todos tenham uma ótima noite, um restante de semana abençoado. E quem sabe nós nos encontremos novamente, se Deus permitir, e claro, a casa convidar. Obrigado. Boa noite a todos. Agradecemos o Jean pela mensagem que ele nos deixou na noite de hoje. Encerrando a primeira parte do nosso trabalho, nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor, perdoe as nossas dívidas, à medida que perdoamos a dos nossos devedores, e não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de tudo que seja mal. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome dessa coordenação espiritual, nós damos por aberto a segunda parte, que serão os nossos passos. Eu peço aos médiuns que se coloquem nas câmaras de passe, por favor.